Segundo algumas pesquisas, os medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios são os mais utilizados hoje no Brasil. Como eles não dependem de receita médica, né, acabam fazendo parte do nosso dia a dia para tratamentos rápidos para dores de cabeça, dores de garganta, dores musculares e nos ossos. A FOB-USP, aqui em Bauru, está produzindo um levantamento a respeito de automedicação. E para conversar conosco um pouco sobre o andamento dessa pesquisa, né, o que levou a investigar o quanto as pessoas tomam remédio por conta própria aqui no país, é que nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Adriana Calvo. Ela é doutora em odontologia e professora da disciplina de farmacologia da Faculdade de Odontologia, a FOB-USP, em Bauru. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Adorei a oportunidade de falar um pouco sobre a automedicação. Vocês chegaram à necessidade de realização desse levantamento? Após a volta dos atendimentos presenciais aqui na faculdade, nós percebemos que muitos pacientes, durante a anamnese, eles nos relatavam que estavam fazendo uso de medicamentos anti-inflamatórios ou mesmo antibióticos sem orientação médica, por prevenção, por medo de pegarem Covid, e isso levantou uma pergunta muito séria, que é: será que a população brasileira está fazendo essa automedicação constantemente? Como que está sendo o perfil dessa prescrição ou não dos antibióticos e dos anti-inflamatórios e a tomada desses medicamentos pela população? Principalmente olhando no quesito dos efeitos colaterais, os efeitos adversos que esses medicamentos podem causar e o que os pacientes estão nos relatando ultimamente. Nesse momento, a pesquisa está na fase de coleta de dados. Isso, exatamente. O início da coleta de dados foi agora no segundo semestre. Pretendemos coletar pelo menos durante 6 meses a resposta desses questionários online e distribuímos o link e o QR Code pelo Brasil inteiro, em várias universidades do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, e a ideia inicial é conseguir pelo menos 500 respostas. Até agora, a gente já passou de 300 respostas, então, provavelmente, vamos conseguir o nosso número inicial, e isso vai ser um dado muito significativo para a gente. Uhum. Qual é o perfil de público que vocês estão buscando com essa pesquisa? Ou qualquer pessoa pode responder o questionário online? A ideia é a população adulta brasileira. Então, qualquer pessoa acima de 18 anos que possa se interessar em responder à pesquisa, ela pode responder. É um questionário que leva cerca de 10 minutinhos, com questões muito simples, e que vai nos dar um norte também para saber o que daqui para frente a gente pode fazer para ajudar a população. Por exemplo, com os resultados em mãos, a gente vendo que está tendo muito consumo de anti-inflamatório, às vezes mais de um por vez, para doenças que às vezes nem precisam do medicamento por tanto tempo ou por um período muito longo, e os pacientes relatando os efeitos colaterais mais comuns que estão percebendo, a gente vai fazer um material de divulgação para deixar a população mais ciente do que esse uso do medicamento sem prescrição ou com prescrição, mas que passe um tempo muito grande de uso, pode acarretar. Uhum. E a ideia também é ir nas unidades básicas de saúde com os alunos aqui da Faculdade de Odontologia de Bauru, fazer essa conscientização para a população também. Professora, a gente tem um dado aqui do Instituto Datafolha, né? Na verdade, uma pesquisa que foi realizada pelo Conselho Federal de Farmácia, por meio aí do Instituto de Pesquisa, que constatou que a automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros que fizeram uso de medicamentos nos 6 meses anteriores ao levantamento. Também é a finalidade da pesquisa de vocês. Mas você acredita que depois da pandemia aumentou muito esse hábito? Afinal de contas, as pessoas preocupadas, né, com a circulação em ambientes de atendimento médico, as unidades de saúde, por conta do vírus
da Covid-19 acabaram assim, preferindo a automedicação em vez de buscarem ajuda médica? Com certeza, a gente percebeu isso aqui no dia a dia das nossas clínicas. E realmente, o que você falou é muito real. A pessoa não queria ir num pronto atendimento por algum motivo, ou mesmo não poderia ir num dentista se tivesse com dor de dente e achando que um anti-inflamatório iria resolver o problema dele, não comparecia ao consultório por medo de pegar o Covid também. E esse consumo aparentemente aumentou bastante. Uhum. Hoje os medicamentos mais utilizados são anti-inflamatórios e analgésicos, né? Até como dissemos no início, por conta da falta de necessidade de uma receita médica, mas as Sim, pessoas acabam conseguindo adquirir antibióticos ou guardam de guardam. tratamentos anteriores em casa e usam também. Exatamente, exatamente. Quantas vezes a gente não ouve o paciente falando assim, ai, eu tinha 3, 4 comprimidos de amoxicilina e acabei tomando antes de vir aqui porque estava doendo demais, sendo que, às vezes, o uso desse antibiótico não foi correto, provavelmente ele tomou um por dia, sem respeitar o período correto de interdoses, e pelo tempo não necessário, o que acaba acarretando uma resistência bacteriana, que às vezes na hora que a gente vai precisar do medicamento, ele acaba não funcionando mais. Uhum. Você comentou sobre os riscos, né, da automedicação com relação ao antibiótico, e a gente já imagina porque realmente são medicamentos mais controlados, mas com relação a esses medicamentos mais comuns. Eu tenho o hábito de tomar um remédio para dor de cabeça todo dia. Ah, mas quando eu vou olhar para a vida da pessoa, ela dorme pouco, ela se alimenta mal. Quais são os riscos desses medicamentos considerados mais inofensivos? Apesar deles não precisarem da prescrição médico-odontológica, esses medicamentos têm riscos. O mais fácil da gente perceber, principalmente para uma pessoa que toma quase todo dia um medicamento para dor, são os riscos gastrointestinais. Então, gastrite, queimação, úlcera, que pode levar até um sangramento gastrointestinal. Tudo isso pelo uso, às vezes, incorreto do medicamento, pelo tempo errado, por dosagens erradas. Então, isso tem uma consequência que o paciente sente logo de uma vez, que é essa parte de gastrite. E aí existem consequências mais sérias que levam à falência renal, a problemas renais e até aumento da hipertensão. Fora isso, a gente tem interações medicamentosas muito importantes com esses anti-inflamatórios e analgésicos, principalmente para paciente que já toma um antihipertensivo, um remédio para diabetes. Isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente pensa em efeitos colaterais. E eles são graves. Querendo ou não, se o paciente tomar constantemente um medicamento, o certo seria ele descobrir a causa dessa dor constante, por exemplo. Ele toma um medicamento para dor de cabeça todos os dias, mas ele não sabe a causa. Ou é aquilo mesmo que você falou, dorme mal, se alimenta mal, isso vai levando a uma piora do quadro geral de saúde do paciente. E outro grande problema da automedicação é que ela pode acabar mascarando alguns sintomas de doenças mais graves, né, professora? Com certeza. Levando em consideração, por exemplo, o que eu falei de uma dor de dente. O paciente está com o dente doendo muito, está com uma dor muito grande, toma um medicamento. Dá 2 horas, ele troca o medicamento, toma uma dosagem muito mais alta do que deveria e a dor não passa. Aí, 3, 4 dias depois, ele vai no dentista e era só abrir o dente, fazer o canal, tratar corretamente. E às vezes ele exagerou demais na quantidade de medicamento para dor e não resolveu o problema. Porque só o medicamento, às vezes, realmente não resolve o problema. A mesma coisa, tomar medicamento para todo dia dor de cabeça. Isso pode ser uma enxaqueca que não é resolvível com um simples analgésico, uma simples dipirona, um paracetamol. Então, esse mascaramento das doenças é, sim, muito sério, em todos os sentidos, né? Uhum.
Uma última questão, acho que fica até como uma dica prática, uma prestação de serviços aqui do programa, é com relação à manutenção, o armazenamento dessa maletinha de remédios, que acho que boa parte das pessoas mantém em casa, seja com esses medicamentos que são fáceis de adquirir por falta de necessidade de receita, ou esses restos de comprimidos que acabam ficando de tratamentos anteriores. Qual é o perigo, qual é o risco de se manter esse armazenamento de medicamentos dentro de casa? E no caso de um tratamento que acabe deixando um excesso de comprimidos, de remédios, o que é que eu faço? Como que eu faço para descartar? Bom, é o que você falou mesmo, todo mundo em casa tem uma maletinha, uma gavetinha que guarda aquele monte de resto de medicamento que acaba sobrando. E muitas vezes a gente nem fica prestando muita atenção também na validade desses medicamentos, que é importantíssimo, porque a maioria deles não tem uma validade muito grande. Então, quando for tomar esses medicamentos, mesmo que for só um remedinho para azia, um remedinho para dor de cabeça, prestar bastante atenção na validade desses medicamentos. Sempre que você fizer um tratamento para uma infecção, tomar os medicamentos nos horários corretos, pelo tempo que seu médico ou seu dentista prescreveu. E se sobrar esses comprimidos, não guardar esse antibiótico. Existe descarte em todas as farmácias. Na maioria das farmácias fica ali na portinha de entrada da farmácia. Esses medicamentos não podem ser descartados também em lixo comum. Então, temos que ter vários cuidados com esses excessos de medicamento que a gente acaba guardando. Ok, fica a orientação aqui da nossa convidada do programa Espaço Aberto, gravando aqui conosco em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. E eu aproveito para agradecer a sua participação, por ter aceito o convite para esse bate-papo super importante, essas orientações aqui para quem nos ouve e nos assiste. Adriana Calvo, que é doutora em odontologia e professora da disciplina de farmacologia da FOB USP em Bauru. Mais uma vez, grata pelo aceite do convite, professora. Eu que agradeço. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e rádio, e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!